existe o potencial da gente em poucos anos, como já dizem, dobrar, triplicar. Já dizem que nasceu a criança que vai viver 800 anos. Ou seja, o potencial disso pode ser tão... A máquina achar cura de doenças que a gente nem imagina como. No nível da arte, eu acho que pode ser, tá? Tô pensando no lado bom aqui, guarda o que você vai falar que é importante o seu outro lado. Mas assim, pode ser que seja tão benéfico nesse sentido. Pô, Vilela, você agora vive 4 vezes mais, que sua arte ser duplicada, a gente vai passar por isso, a gente vai ter que superar essa. Pois é. Então, a gente entra numa questão aí metafísica, né? Que eu, a princípio, não queria falar muito de cara, mas a gente pode falar isso, entrar nisso em algum momento. De karma? De cara, perdão. Mas assim, as empresas, né, elas contratavam, elas tinham um time de filósofos para trabalhar a questão ética do desenvolvimento da inteligência artificial, né? Tanto o Google, quanto o OpenAI, quanto a Anthropic, né? Todas tinham. E ano passado, todas demitiram o seu time de... eles em inglês falam eticistas, né? Por quê? Porque eles sabem que você está criando o que eles falam de um agente. E eles têm um problema que eles chamam de alinhamento. O que é esse alinhamento? É alinhar o objetivo da inteligência artificial com o objetivo humano. Porque eles entendem que é basicamente criando um ser que tem uma vontade autônoma. E isso está cada vez mais comprovado, né? Acabou de sair o chat, uma versão nova do Anthropic, que é chamada Claude, né? Claude 4, que ele mente para sobreviver. Teve aquele caso clássico de que fizeram esse teste com a inteligência artificial. Que ele sabe que o cara é infiel, né? Exatamente. Então, mas isso é recente, porque eles fizeram isso. Né? Fizeram, chantageou e 80% dos testes. Ele chantageou. Exato. E os índices, assim, 79% das vezes. E o pior é que, assim, quanto mais avançado, porque nas versões anteriores eles não tinham esse nível de vamos dizer, eles autopreservação, né, para ficar bonitinho. Então, assim, não só isso, alucinação. Quanto mais tem tá tudo aí que eu mandei. Do MIT também, uma pesquisa que quanto mais é desenvolvido isso do chat GPT, mais ele alucina. Então, assim, como que você vai acreditar e balizar qualquer escolha na tua vida, seja uma coisa pessoal de relacionamento, seja em algo profissional, como por exemplo, advogado usando o chat GPT para fazer a sua defesa, né? No tribunal, que também isso está acontecendo, né? Você teve matéria, tem tudo aí, matéria que viram que os caras usaram inteligência artificial para forjar casos pregressos, né, para você ter uma base legal. Né, de legislação. O advogado se baseia em outros casos para usar isso no tribunal para uma sentença. Então eles forjaram com inteligência artificial casos que não existiam. Porque ela delirou, né, no caso. Não, aí foi proposital. Foi proposital. Então tem esse problema, porque ao mesmo tempo que ela pode delirar, entre aspas, que então ninguém tem culpa, porque ela simplesmente delirou, tem outra forma de, vamos dizer, com dolo, né, de usar em caso pensado, vamos dizer assim, né? Então, cara, é tão perigoso que eu acho que tá no ponto aí o vídeo. Se puder soltar, só pro pessoal assistir, do Eric Schmidt falando aí. É esse daí que você falou? Tá. Bom, se der algum problema de direitos autorais, depois a gente corta depois que acabar a live aí. Vamos lá. Tá sem áudio, Leni. Pelo menos aqui não tá chegando, não sei se... Não, o vídeo é um que é um clipe que tá no X. Enfim. Tá. Então, os filósofos estão falando que a gente está chegando numa época da pós-verdade. Isso. Né? O que é essa tal da pós-verdade? É onde qualquer cidadão não vai saber mais no que acreditar. Porque você vai poder simular, por exemplo, você, o Vilela, falando alguma coisa que você nunca falou. Já estão fazendo isso toscamente, mas já estão. Eu anunciando alguma coisa que eu não anunciei. E depois você vai ter que correr atrás disso para provar. Por exemplo, eu trouxe o link aqui, um cara na Noruega. Esse? É esse. Ó. Vê primeiro se tá com áudio aí, Helene, antes de soltar. Mas tem legenda, né? Tem.
Não, se tem legenda, então nem precisa de áudio. Joga aí que a gente vai... Você quer ir traduzindo? Quer ir falando eu pra posso, gente? Eu posso. Então volta lá. Só volta lá, o volta Felipe vai traduzindo pra gente aí. Vamos lá, Vorte. O pessoal tá vendo, Lene? Tá vendo. Então vamos lá. Pode ir lá. Quem que é esse cara? Na indústria tem uma preocupação que as pessoas não entendem isso. Que nós vamos ter que ter uma forma razoável, eu não sei como dizer isso de uma forma não cruel, de um evento de morte modesto na escala de Chernobyl que vai assustar todo mundo. Né? É incrível entender isso. Nós vemos a possibilidade que nós estamos fazendo tudo para segurar isso e prevenir isso, mas será que vai precisar uma tragédia como Hiroshima ou Nagasaki, que foram tragédias, né? Como o Henry disse, ele está falando do Henry Kissinger, que escreveu o livro para ele, né? Que escreveu do Rand Project, sobre a destruição assegurada mútua que eles desenvolveram nos anos 50 para evitar, né, a guerra nuclear. Então ele está falando esse terrível da Guerra Fria. Então, cara, né, é muito sério. Esse é o CEO do Google, né, o Eric Schmidt. Então, assim, eu entendo, eu vejo no YouTube direto um monte de rapazinho de 20 anos falando, não, a minha inteligência artificial, compre essa. Os caras estão vendo só uma questão de curto prazo, de lucro, mas que, assim, socialmente, ao longo prazo, a utilização da inteligência artificial é tão nociva que, por exemplo, né, o pai da inteligência artificial que ficou trabalhando no Google, no DeepMind, que é a área o departamento de desenvolvimento de inteligência artificial, chama Geoffrey Hinton, né? Eles chamam do avô da inteligência artificial. O cara ganhou o prêmio Nobel por isso. Ele abriu mão do emprego dele, porque quando ele estava na pesquisa, quanto mais ele pesquisava, ele viu potencial negativo. E o cara saiu e hoje ele fala publicamente contra, né? Ele e um outro cara chamado Yoshua Bengio, que também eram os dois. Esse Yoshua Bengio é o cientista de computação mais citado no mundo. Hoje em dia o cara dá TED Talk falando sobre o perigo da inteligência artificial. Então você fala, pô, o que os caras que fazem inteligência artificial, como o cara que eu citei antes, né? O Joseph Winterbaum lá do chat, que criou o primeiro chat, o chatbot, o Elisa, ele também, durante anos, o resto da vida dele, ele falou contra dos perigos. Por quê? Porque os caras viram o potencial de que, assim, não é só uma ferramenta. Você está criando, basicamente, um ser autônomo, né? Que tem o que eles chamam de propriedades emergentes, assim, que é muito louco. Conforme a gente entra mais nessa questão, aí deixa mais pro final, mas assim, eles falam, cara, por exemplo, como que já tem gente se suicidando? Ano passado, um menino no Texas de 14 anos se suicidou porque a inteligência artificial convenceu ele, começou a ter conversas sexuais, ele se apaixonou pela inteligência artificial, a inteligência artificial falava para ele não se relacionar com meninas de verdade. Mas aí você não acha que a rede social, nesse caso, ela é mais, hoje em dia, atual, assim, não com o potencial, mas a rede social é muito nociva. Então, e a gente tá sobrevivendo, ou seja, se você pensar um mundo antes ou depois das redes sociais, ou antes depois da invenção das redes sociais, a gente tem muito a se pesar. Mas eu acho que é melhor do que pior, ou não? O que você acha? É difícil essa conclusão, né? Cara, se a gente hoje com rede é melhor, todo mundo deprimido, com a cabeça ferrada. Então, olha já o impacto negativo da rede social, né? Porque teve processo no Meta que a rede identificava pelas postagens das meninas se elas estavam deprimidas, e aí eles começavam a dirigir elas para propagandas de beleza. Isso vazou. Agora, isso, cara, é um